estimado irmão do grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Boas-vindas nesse dia 2 de janeiro de 2024. Estamos já no ano novo, já entrando na proposta, claro, tentando colocar em prática as propostas de toda a preparação para o Natal, toda a expectativa de vida nova, luz nova, novas esperanças, novos projetos, novas utopias. Tudo isso é muito importante nesse começo de ano novo. É importante que a gente pense que muita coisa do ano velho deve ficar para trás. É importante saber libertar-se de coisas que são atrapalhos, são estropícios, são coisas que não interessam, digamos assim, mais para serem carregadas para frente. Então, o ano velho tem muita coisa que deve ficar lá, e no ano novo há muita coisa que precisa agora ser proposta nova de começo para uma nova arrancada e muitas mudanças, muito crescimento e muita utopia. Isso é muito importante para que, de fato, esse ano de 2024 possa concretizar muitos projetos que talvez fracassaram, talvez não aconteceram e também talvez não tenham sido planejados para no ano novo. A primeira leitura de hoje, que é da primeira carta de São João, no capítulo 2, versículos 22 a 28, tem uma tese fundamental: a relação entre Jesus e o Pai. Quem confessa que Jesus é de fato Filho de Deus, homologa e acredita no Pai. Quem nega Jesus, nega consequentemente o Pai. Está na primeira carta de São João, mas é uma tese classicamente paulina. Paulo tem uma tese que é repetida muitas vezes, que em síntese diz isso: quem confessa que Jesus Cristo é o Senhor, esse já está salvo. Em outras palavras, quem confessa que Jesus é o Deus dele, que é o Senhor dele junto com o Pai, obviamente se compromete com todo o projeto do Pai em Jesus Cristo. Tá claro? Então, isso é muito importante, essa tese da primeira carta de São João, depois todo esse diálogo entre luz e trevas, verdade e mentira, essa tensão dialética típica da teologia joanina. No evangelho de hoje, de fato, então, nós temos o testemunho de João a respeito de Jesus. João era filho de sacerdotes. A missão dele original deveria ser o templo, pregar no templo, acender as velas no templo, fazer sacrifícios no templo. Mas João rompe com essa estrutura, com esse paradigma tradicional de que ele deveria ser, por tradição, continuar um sistema arcaico falido, como muito bem é tratado no texto ou na carta aos Hebreus. E João parte da cidade para o deserto. Na verdade, o Rio Jordão, em Jericó, onde a tradição joanina se estabelece, era deserto, mas na verdade Jericó era a cidade de veraneio dos Herodes, no tempo de inverno, claro, era a cidade invernal, porque a temperatura lá é mais quente, mas também era a cidade das tâmaras, das palmeiras, dos figueiros, etc. E o Rio Jordão, encostado ali, também dava alimento e água. Não era propriamente um deserto, mas na verdade o deserto de João Batista é mais do que um deserto geográfico. É um deserto humano, um deserto da verdade, um deserto da justiça, um deserto da esperança dos pobres e um deserto, de fato, onde o sistema corrupto do templo, de sumos sacerdotes, anciãos, escribas, fariseus, cooptados um pouco no tempo dele pelas autoridades romanas, favoreciam de fato apenas um único esquema, o esquema da exploração dos beduínos, dos pastores, dos agricultores e assim por diante. Portanto, João Batista se desloca da cidade para o deserto, do centro para a periferia. E qual é o detalhe dessa mudança?
As multidões não vão para o templo, mas vão para o deserto. E elas vão ouvir João Batista. E João Batista já é mais ou menos confundido com um personagem muito estranho. E todos vão perguntar: quem é você? Especialmente os investigadores da justiça social, os investigadores do direito, aqueles que temiam perder os seus poderes, seus lugares, perguntavam a João: mas afinal de contas, quem és tu? És o Messias? És Elias? És um profeta? Quem és? Nós precisamos dar uma explicação a quem? Ao sumo sacerdote, às autoridades, aos anciãos do centrão, aquele centrão que manipula toda a realidade social, religiosa e econômica. E João humildemente diz: não, eu não sou. Eu não sou o Messias, eu não sou um profeta, eu não sou Elias, mas eu sou uma voz que clama no deserto. Um deserto humano, um deserto de justiça, um deserto antropológico, um deserto do afeto, um deserto do amor. Nesse deserto eu estou clamando. Simbolicamente, João se coloca no Rio Jordão para batizar. E esse batismo era um batismo de arrependimento e de conversão. Um arrependimento de apagar o passado, mas assumir uma nova realidade para o presente. E ainda assim João diz assim: não, eu não vou batizar de maneira definitiva. O meu batismo é transitório, porque como a água jogada na natureza evapora e imediatamente o solo se torna árido e seco, vem depois alguém que vos batize com o fogo e o Espírito Santo, e ele é maior do que eu. Então eu estou aqui, na verdade, tentando com essa água do batismo irrigar rapidamente esse solo desértico da verdade, da escuta, dos vícios, etc. É um deserto total, mas eu estou indicando para vocês, preparando vocês para ouvirem e escutarem aquele que virá depois de mim. É um testemunho muito interessante, narrado pelo evangelista João, da relação entre João e o Messias, entre João e Jesus. João tem um espaço extremamente preciso. Eu não sou aquele que vocês acham que poderia ser, mas eu sou a voz que clama no deserto. Agora, eu não sou a voz definitiva, não quero o centro para mim, esperem aquele que vem depois. É interessante observar o espírito missionário de João, o espírito profético de João, o espírito de descortinamento de tudo aquilo que poderia ser falácia, fantasia, ficção, mentira e etc. Mas é de fato aquilo que provoca uma reflexão muito séria na indicação daquele que vem depois. Para nós cristãos, é muito importante que nós pensemos não tanto no líder tal, no cantor tal, no professor tal, em A ou B ou C. É importante que nós tenhamos essa clareza de João. A quem é que nós devemos confessar de fato? Que é Senhor, Ele, Jesus. Então, se um líder é bom, podemos segui-lo, mas se o líder é mau, não é por ele que nós vamos perder a fé, pois a nossa fé não está num cantor, num professor, num pregador, a nossa fé está nele, em Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Boas perspectivas para esse novo ano e vamos adiante.